Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Donald Trump acabou de tuitar de novo. Vamos ver o que disse o presidente dos Estados Unidos. Escreveu, olha só, Joe Biden não deve reivindicar indevidamente o cargo de presidente. Eu também poderia fazer essa afirmação. Os processos judiciais estão apenas começando. O presidente se recusa a reconhecer o resultado das eleições. A primeira-dama Melania Trump estaria entre as pessoas aí que estão insistindo para Trump reconhecer essa derrota, hein? Dia 10 de novembro. Se você está ouvindo esse episódio do Item Mais nessa terça, faz uma semana desde o dia final da votação nos Estados Unidos. E a contagem dos votos ainda não terminou. Mas os Estados Unidos já têm um novo presidente. É o democrata Joe Biden, que conquistou a maioria dos votos no colégio eleitoral. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Foi uma eleição sem precedentes e vale lembrar alguns motivos que tornam, então, esse processo eleitoral histórico. Joe Biden é o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Ele recebeu, até o momento em que a gente grava esse episódio, mais de 75 milhões de votos. O recorde anterior era do ex-presidente Barack Obama, de quem Biden foi vice. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma mulher vai ocupar o cargo de vice-presidente. Kamala Harris é negra e filha de imigrantes, né? Vamos lembrar, a mãe dela é indiana e o pai jamaicano. Os estados da Geórgia e do Arizona elegeram um presidente democrata pela primeira vez em mais de 20 anos. Foi uma eleição com recorde de participação, mesmo com a contagem dos votos ainda incompleta. Outra observação importante: o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve mais votos do que quando foi eleito em 2016. Mesmo assim, é o primeiro presidente americano a não ser reeleito em 27 anos. Isso nos leva a outro ponto importante. Trump também é o primeiro presidente americano a não garantir uma transição pacífica de poder. A equipe atual da Casa Branca, inclusive, segundo jornais americanos, está bloqueando o acesso da equipe do presidente eleito às informações confidenciais necessárias para esse processo. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. A transição de poder é obrigatória por lei. É um procedimento que garante que o presidente que assume o cargo já tenha uma estrutura de governo montada e comece, então, a trabalhar, desde o dia da posse, 20 de janeiro. São apenas 78 dias, ou seja, é um calendário bem apertado para montar uma nova equipe e dar início a um novo governo. Para conversar comigo sobre essa transição na Casa Branca e suas implicações para o novo governo dos Estados Unidos, eu recebo o editor de internacional aqui da CNN, o Renan de Souza. Renan, bem-vindo de volta aqui ao Item Mais, tudo bem? Olá, Monalisa, obrigado, tudo bem, e você? Tudo bem também. Vou para a primeira pergunta do que eu mais tenho ouvido. Foi uma eleição contra Trump ou foi um cadinho de cada coisa? Foi um cadinho de cada coisa. Concordo com a segunda parte, Monalisa. A eleição desse ano, ela é um referendo. O presidente que busca a reeleição, ele está, na verdade, sendo referendado pela população, né? Ele está entendendo ou não se o que ele fez no primeiro mandato foi positivo ou negativo. Nesse caso, as urnas foram muito claras nos Estados Unidos, com mais de 74 milhões de votos. Joe Biden foi popularmente mais votado, o que nos Estados Unidos não quer dizer muita coisa, porque há o colégio eleitoral. Mas mesmo o presidente Donald Trump, ele foi também muito votado, né? Ele teve mais de 70 milhões de votos, né? Ele superou Barack Obama, Hillary Clinton, até Barack Obama até então era o recordista, com mais de 68 milhões e meio de votos lá em 2008, ele superou esses dois presidentes. O Biden é o presidente mais votado da história, isso no voto popular. Mas o Biden conseguiu trocar assentos, estados importantes, né, que estavam na mão
dos republicanos na última eleição. Eu destaco, por exemplo, o meio oeste americano, Michigan, Wisconsin. Geórgia, Arizona também, né? Exatamente. E a Pensilvânia que deu a vitória para ele no último sábado, né? A Pensilvânia era aquele pêndulo, né? Ou ela iria ajudar o presidente Donald Trump, ou ela iria dar a vitória para o Biden, né? Sem a Pensilvânia, o Trump não conseguiria ganhar. E já o Biden, mesmo que se ele perdesse a Pensilvânia, ele poderia ganhar nos outros estados e ele seria presidente dos Estados Unidos, né? Então, o Biden conseguiu mobilizar mais essa base democrata, conseguiu levar mais mulheres negras para votar, mais homens negros, teve aquela ajudinha do ex-presidente Barack Obama, que fez campanha para ele, para tentar levar mais jovens. Então, jovens, homens negros, mulheres negras ajudaram nessa coalizão do Biden, né? Então, esse grupo, mulheres negras, homens negros, pessoas mais jovens, ajudaram nessa coalizão. O que o Biden tem, ele tem uma coalizão, né? Ele tem progressistas dentro do Partido Democrata que o apoiaram, ele tem aqueles democratas mais médios, né? Aqueles democratas que não são tão progressistas, todo mundo se uniu ali em torno do Biden. Já o presidente Donald Trump, ele tinha um fator muito negativo, que era a pandemia do novo coronavírus, né? A economia americana sofreu muito esse ano por causa da pandemia. Se não tivesse a pandemia, a situação que a economia dos Estados Unidos estava, né, até janeiro desse ano, era um passaporte carimbado para a reeleição dele. Mas aí veio essa grande crise, ele não soube lidar muito bem com essa crise, né? Ele decidiu minimizar o vírus, então ele acabou sofrendo das consequências na urna. Então esse é o balanço que a gente consegue fazer nesse momento, né? E o mapa eleitoral que os Estados Unidos ficou também vai servir de estudo no futuro, tanto para o Partido Democrata quanto para o Partido Republicano, para entender agora como está funcionando a cabeça desse eleitor que votou em massa, né? Esse ano, se a gente considerar a eleição de 2016. Agora, Renan, a gente sabe que a transição, ela tá cheia de dúvidas, né? Então, alguns dias, sábado, domingo, segunda, terça, já 4 dias sem saber exatamente como isso vai se dar. E a gente começa a semana com informação da imprensa americana de que sim, a equipe de transição não está conseguindo receber as informações que precisa. Mas o ponto é, se a transição é um processo garantido por lei, até quando a Casa Branca, por determinação, né, de Trump, vai poder manter esse cerceamento de acesso de informação? Não por muito tempo, Mona Lisa, eu não diria até mais do que um mês nessa situação, ele não vai conseguir manter isso. Porque o que a equipe do presidente Donald Trump está se baseando? Os estados agora, eles precisam emitir um certificado sobre quem ganhou, né, em cada um dos estados. A gente tem que pensar nos Estados Unidos como se há no país 50 eleições diferentes, né? Cada estado faz uma eleição diferente. Então, cada estado precisa emitir um certificado dizendo quem ganhou. E aí, quando há certificação oficial dos estados, você começa um outro processo, porque depois o Congresso vai certificar o que os estados já certificaram e vai todo nesse processo. Esses estados vão começar a fazer isso até o final dessa semana, no dia 13, e a semana que vem também. Quando isso sair e houver uma certificação oficial, vai ser mais difícil para a campanha do presidente Donald Trump manter essa retórica de que houve fraude e que por isso não quer dar acesso para a equipe de transição do Joe Biden, né? Já por outro lado, o Joe Biden, ele tem muita pressa, né, em conseguir essa transição, porque a lei de transições presidenciais nos Estados Unidos, o ato, né, não é exatamente uma lei, de 1963, diz que a equipe do vencedor precisa ter acesso. Mas como há essa questão dos certificados ainda serem emitidos, né? Então a equipe do Trump está se baseando nisso para poder segurar, arrastar até onde puder, porque isso atrasa, dificulta a vida, né, do próximo presidente. Não é uma atitude republicana, não é uma atitude patriótica, né? Porque faz parte do jogo democrático você ganhar, mas você também conceder a derrota e você querer prejudicar o próximo que vai entrar também não faz sentido, porque eles vão ter cerca de 70 dias, 78 dias para planejar o próximo governo. A equipe do Biden vai precisar de ter acesso do FBI, das agências de inteligência, a informações sigilosas do país, né? Então, eles precisam passar por um processo que eles precisam ser vetados, né, pelo FBI, pelas equipes de inteligência, para ter acesso a questões sigilosas do país e aí planejar os próximos dias. Então, o que o presidente Donald Trump está tentando fazer é atrasar esse momento quanto mais. Claro, vai chegar uma hora que a própria equipe do Biden vai poder ir até a justiça, né, e pedir esse acesso, caso ele não aconteça de maneira pacífica, como está sendo até agora. A equipe do Trump se baseia na esperança de que ainda podem ganhar algo na justiça e tentar reverter esse cenário. De fato, até o dia 20 de janeiro,
Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos até mais ou menos 11h50 da manhã do dia 20 de janeiro de 2021, mas isso não dá um mandato para ele fazer o que ele quiser, né, da lei nesse sentido. Ele precisa garantir a transição. E, Mona Lisa, tem uma coisa que a gente nunca pode dizer que o Trump deixou de cumprir, né? Ele não deixa de cumprir suas promessas, né? Ele disse que não ia reconhecer a vitória do Biden e até agora não fez, e atrasando, né, esse processo. Então, tem uma coisa que a gente não pode acusar ele, é de não cumprir o que ele fala, né? De jeito algum. Ele cumpriu, inclusive, o único reconhecimento que ele fez foi do gramado ali do campo de golfe, tanto no sábado quanto no domingo, mas reconhecer a vitória de Biden, isso, mas nem longe. Todos os memes que saíram nos programas americanos e as anedotas, os questionamentos, né? Uma crítica em relação, então, ao comportamento do homem mais poderoso do mundo, fazendo essa negação planetária. Renan, você falou sobre o prazo, né, que os estados vão, então, emitir essa espécie de certificado, né, dizendo quem ganhou. Então, para botar na cabeça de quem nos ouve o calendário importante daqui para frente. Dia 3 foi a eleição, dia 8 de dezembro rola o prazo para resolução de disputas, né, é o final ali. Dia 14 de dezembro, reunião dos delegados. Dia 6 de janeiro, resultado definitivo. E aí sim, dia 20, a posse presidencial, tá certo? Exatamente, certíssimo. Esse é o calendário. A eleição americana, ela tem muitos processos, né? Até o Congresso vai precisar reconhecer esse resultado. Quando chegar no estágio do Congresso, vai ficar difícil até para o presidente Donald Trump seguir com essa retórica, né, de fraude nas eleições. Agora, querido, vamos lá olhar para Biden e a Harris, né? A equipe de Joe Biden e Kamala Harris já colocou no ar ali um site de transição e primeiro ato, como eles já tinham prometido bastante, é o anúncio ali, né, que rolou ontem, daquele conselho consultivo para combater a pandemia. Aliás, nesse conselho tem uma brasileira, fiquei super feliz em saber disso. A Luciana Borio, ela é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas já está há algum bom tempo aqui nos Estados Unidos. Tanto que olha só o currículo dela, ela já foi diretora de assuntos médicos e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos, isso durante os anos de Trump, e também foi cientista-chefe do FDA, Agência de Saúde aqui dos Estados Unidos, e isso já na época de Obama. Bom, nesse momento em que os Estados Unidos se aproximam de um número muito, muito preocupante, né? 10 milhões de casos da Covid-19, 120 mil casos por dia, um recorde seguido do outro. Isso eu tô olhando para os últimos dias, situação bem complicada. Então, a pergunta direta, que eu nem sei se tem resposta, mas a gente pode analisar o entorno dela. Esse conselho vai poder atuar mesmo de maneira efetiva antes da posse, ou é mais simbólico, ou é mais uma cutucada dizendo para Trump, ó, o seu gerenciamento da pandemia foi equivocado, nós estamos aqui mesmo antes de tomar posse, com a equipe prontinha para tomar posse desse problema. Exatamente, eles não podem ainda atuar, né, fazer nada relacionado à política, emitir política, porque o presidente Donald Trump ainda é o presidente dos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro, né, por volta das 11h50 da manhã. Se houvesse, talvez, um entendimento entre poderes, né, se estivesse sendo pacífica, né, essa transição, talvez o presidente Donald Trump até aceitasse, né, que a equipe indicada pelo Biden conversasse com a equipe dele, né, para tentar já encaminhar a política para quando o Biden chegar ali, né, talvez fosse uma transição de democrata para democrata, talvez, né, isso poderia acontecer. Mas como é o presidente Donald Trump, não há, eles não têm força de lei ainda. Mas a importância dessa equipe é o Biden mandar um recado para os americanos no sentido de que, olha, o que tirou o Donald Trump da Casa Branca, eu já quero resolver desde agora. É o problema principal, o primeiro que a gente vai resolver quando eu chegar. Então, ele sempre falou, né, a gente vai ser guiado pela ciência. E é isso que ele está fazendo, né? Ele já nomeou essa equipe muito baseada na ciência, aquele negacionismo da ciência que a gente tem visto no mundo, muito impulsionado pelo presidente Donald Trump, chegando a outros lugares do mundo. O Biden já quis mudar essa retórica ali no primeiro dia, dizendo que não, vamos ser uma equipe de cientistas, a gente vai combater o novo coronavírus com base na ciência, a gente vai resolver essa situação. Até porque ele precisa resolver o novo coronavírus para começar a trabalhar
todas as outras pautas que ele quer trabalhar assim que ele chegar na Casa Branca, né? Outro plano aí anunciado pela equipe do presidente eleito a partir do primeiro dia é uma série de medidas, né, para colocar por terra, para desfazer mesmo as políticas de Trump com relação, por exemplo, aos acordos climáticos, né? Política essa tão questionada pelo mundo inteiro. A OMS e também a imigração e minorias. Será que ele vai conseguir implementar tantas mudanças logo de cara? Ou isso é uma agenda de compromissos? Porque são mudanças muito profundas, significativas e que precisam de um tempo até para voltar atrás. Porque dizem que Biden não vai fazer um freio de arrumação. É um freio para dar cavalo de pau, né? Voltar e mudar tudo. É mais ou menos isso. Exatamente. Vai ter uma inflexão ali, né? No sentido da vida. Monalisa, o que vai acontecer é que quando o Biden assumir a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, começa a contagem de um outro período que a gente chama os primeiros 100 dias de Joe Biden, que aí a gente vai entender qual o direcionamento que ele vai dar para cada política, porque ele vai começar a cada semana, ou às vezes até diariamente, dar direcionamento das políticas que ele vai adotar dali até os próximos 4 anos, né, até o final do mandato dele. E o Biden, na semana passada, ainda quando estava se apurando o resultado das eleições, ele tuitou dizendo que no dia que os Estados Unidos saíram do Acordo do Clima de Paris oficialmente, ele disse, em 77 dias, a administração Biden vai voltar ao Acordo de Paris. Então ele já prometeu que no começo da presidência dele, ele vai voltar para o Acordo de Paris. Ele já prometeu também defender o multilateralismo, né? O que o presidente Donald Trump vinha deixando de lado, né? O presidente Donald Trump sempre acreditou em ações unilaterais e não multilaterais em órgãos como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde. Então, até o Tedros Adhanom parabenizou o Biden, né? Para ele, acho que foi um alívio, né? A entrada do Biden, já que os Estados Unidos pediram, né, a saída, o presidente Donald Trump pediu a saída da OMS e o Biden provavelmente vai fazer o caminho contrário, vai se juntar à OMS, vai continuar dando ajuda dos Estados Unidos para a OMS. Então a gente deve ver essa mudança significativa no Biden nessas políticas, Acordo de Paris, criação de empregos verdes. A campanha do Biden prometeu mudar progressivamente a matriz energética dos Estados Unidos de combustível fóssil para uma situação mais sustentável, né, criando 10 milhões de empregos verdes, né? É uma mudança muito significativa. Outro ponto que a gente deve esperar, política fiscal, né? O Biden prometeu não aumentar o imposto da classe trabalhadora, da classe média, ele prometeu fortalecer a classe média e aumentar o imposto das grandes corporações e também dos bilionários. Então, nesse sentido, a gente já deve ver no começo ali de janeiro, assim que ele assumir, janeiro, fevereiro, já mudanças significativas nesse sentido, Monalisa. Sim, tem que ser, né? Porque se isso não acontecer, claro que é tiro no pé para a largada, não é inteligente, tem que cumprir, claro, vai ser difícil, né, especialmente olhando para as composições aí, né, eu estava lendo o que já está acontecendo na Câmara e também no Senado, né, as 6 cadeiras que os republicanos conseguiram, e aí esse é o gancho para o próximo assunto aqui com você, Renan, por quê? Porque Trump e os republicanos estão lá dizendo, né, aquela narrativa da batalha judicial que só vai aumentar, o Giuliani, que é o principal nome ali da equipe de advogados, deu várias declarações, colocando todo o sistema sob suspeição. Sistema esse que deu para os próprios republicanos mais 6 cadeiras na Câmara e uma força meio igual, vamos dizer assim, no Senado, embora ainda tenha segundo turno para a cadeira do Senado em janeiro. Esse questionamento dos republicanos coloca sob xeque, inclusive, o resultado que eles conseguiram. Então, até que ponto vai essa retórica da batalha judicial para os tais votos legais e ilegais que Trump e os seus advogados têm adotado, Renan? Essa é a charada, Monalisa, você matou a charada aqui, por isso que eu gosto de falar com você, sempre muito precisa. Ah, pura gentileza. Sempre muito precisa. Essa retórica de fraude nos votos cai por terra quando a gente analisa o outro lado, né? Então, assim, se os democratas estivessem fraudando, como os republicanos dizem, então, ou seja, eles tentaram, então, diminuir a presença deles na Câmara, não faria nem sentido, claro, né? Então, não tem sentido quando a gente olha o outro lado. Eles perderam cadeiras na Câmara, claro, os democratas
vão continuar sendo maioria na Câmara, Nancy Pelosi vai continuar sendo a líder da maioria democrata na Câmara, mas eles perderam cadeiras, os republicanos avançaram na Câmara. Em relação ao Senado, a situação de momento é 48-48, né? Eles estão empatados, os democratas um pouco mais à frente, porque a Kamala Harris, nesse caso, a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, ela se torna também a presidente do Senado. Então, ela teria, num cenário de empate como agora, ela tem o chamado voto de Minerva, e aí ela votaria com os democratas e destravaria qualquer lei, né? Mas tem 2 cadeiras ainda em votação pelo estado da Geórgia, e o segundo turno acontece no dia 5 de janeiro. Então, quando o Biden tomar posse, ele vai saber se vai ter maioria ou não no Senado. E o presidente Donald Trump está escorregando nessa tese por causa disso, né? Os republicanos avançaram também, em certo modo, no Congresso, né? Então, essa tese, ela está meio infundada. E ele não pode bater na porta da Suprema Corte dizendo, olha, eu vim aqui contestar o resultado. Ele precisa de vitórias, primeiro, nas justiças estaduais. E ele tem sofrido revés, né? Nas justiças estaduais, onde ele tentou entrar com ação, não conseguiu. A Geórgia, o Michigan recusaram ações da campanha do presidente Donald Trump, e essas são derrotas, né, para a campanha do Trump. Cada dia que passa, fica mais difícil sustentar essa ideia de fraude, né, sem uma comprovação legal, sem um juiz endossando essa questão. Até tem um ponto também, que as instituições americanas, elas são muito fortes, né, e elas garantem o funcionamento da democracia. Então, mesmo os juízes querem o andamento da democracia, eles vão julgar, de fato, se houver algum problema, se houver alguma prova, não em base em questões retóricas, né? Trump teve um resultado espetacular, como você falou agora há pouco. O último número que eu me atualizei já dava para ele ali perto da casa de 71 milhões de votos. O trumpismo saiu vitorioso, mas digamos que a candidatura Trump não conseguiu ali, diante de todas as questões que a gente já colocou, ser vitoriosa na disputa ali com o Biden. Mas o que a gente pode esperar de Trump? Já ouvi tanta coisa nos últimos dias. Ouvi que ele vai lançar um canal, porque agora a Fox faz parte da mídia mentirosa. Ouvi também que ele vai começar a fazer comícios pelo país sem parar, claro, agora num primeiro momento, questionando ali o resultado e também já numa pré-campanha, olhando para daqui 4 anos. Ouvi coisas fantásticas, mas não consigo imaginar Trump, por exemplo, já começando uma candidatura para o Senado, por exemplo, porque essa não é uma tradição, né? Presidentes americanos não ocupam cargos menores, vamos dizer assim, como já aconteceu diversas vezes aqui no nosso país. Ex-presidentes foram senadores, Sarney, Collor e outros que a gente poderia citar. O que você vê aí no horizonte para o Trump e o trumpismo? Essa saída de Senado, ela justamente ocorre o caminho contrário, né? Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama são ex-senadores que viraram presidente, né? Donald Trump justamente é um outsider, né? Como ele era chamado, uma pessoa que não tinha tradição política e chegou à Casa Branca, né? Com ele tudo é diferente, né? Pode ser que ele queira fazer o caminho contrário, né? Como saiu de empresário direto para a Casa Branca. Mas, por enquanto, a teoria mais forte ali nos Estados Unidos é que ele deva investir num canal de TV, né? Ele ficou muito decepcionado com o que aconteceu nas eleições, né? A Fox News, que era o canal preferido dele. No primeiro dia, a Fox News projetou a vitória do Biden no estado do Arizona, né? E isso deixou Biden apenas para a Fox News, né? Apenas a 6 delegados da vitória. Até o jornal The New York Times informou ali, revelou uma informação de bastidores, que o genro do Trump, o Jared Kushner, chegou a ligar para o Rupert Murdoch, né? Que é o dono da Fox, pedindo para mudar o resultado. Tamanha era a pressão ali na Casa Branca. Então ele ficou bastante decepcionado, ele sempre criticou a mídia, e agora o canal que era mais amigo dele também se tornou meio que inimigo para ele. Então pode ser que ele invista nessa área de mídia, né, mesmo. Ele deu pistas uma vez, quando ele estava fazendo um comício. Eu lembro que ele falou assim, o que eu vou fazer, abre aspas, né, se eu perder para o pior candidato da história dos Estados Unidos? Ele se referia ao Biden. Talvez eu tenha que deixar o país, não sei. Então pode ser que também, talvez, ele queira deixar os Estados Unidos, tamanha a vergonha que ele tá. O presidente Donald Trump é conhecido, é público, é notório, ele é muito vaidoso, ele não consegue perder, né? É da característica pessoal dele. Ele sempre quer ganhar, ele não lida bem com perdas, né? É uma questão que, assim, ele ainda vai precisar trabalhar, talvez em terapia, né? Daqui a um tempo, para poder superar essa questão, né? Que para ele é muito difícil a derrota, né? Aceitar a derrota. Agora, tem um outro lado também, como você mencionava, o trumpismo
segue forte, porque ele teve mais votos, se a gente analisar, do que Hillary e até Barack Obama, ou seja, ele teve mais força do que em 2016 no voto popular, e os filhos dele podem querer tomar um caminho no futuro, né, e seguir a carreira, seguir o exemplo do pai ali como presidente dos Estados Unidos. Então essa é uma hipótese também, que os filhos queiram concorrer numa próxima eleição, também há essa possibilidade, Mona Lisa. A lição pro mundo, né? Meu Deus, não quero isso pra mim, chegar aos 74 anos sem saber assimilar a derrota. E a gente aprende com a derrota, claro, né? Quando a gente tem uma perda, uma derrota, a gente se autoavalia o que a gente errou para entrar no caminho certo, né? A derrota, ela faz parte do nosso sucesso, né? Nossa, não é o dúvida. sucesso, né? É a derrota que leva ao sucesso, né? Olha só, a gente ainda filosofa sobre a existência. Com o Renan de Souza. Querido, muito obrigada pelo papo. Adorei conversar com você mais uma vez. Espaço sempre aberto para te ouvir aqui. Um beijo. Obrigado, Mona Lisa, mais uma vez pela oportunidade. Quando quiser, como sempre, só chamar. É isso, assunto importante para a gente continuar de olho, continuar falando sobre eleições americanas, sobre processo de transição e aprendendo, né? Os erros e acertos da política internacional. Amanhã tem mais. A gente se ouve sempre. Até!